Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Na sua edição de 2025, a pesquisa Justiça em Números do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que traz o panorama do judiciário brasileiro, nos informa que há 62 milhões e 200 mil processos pendentes de julgamento na justiça brasileira, no Brasil como um todo. O que é, apesar do número, uma boa notícia, porque esse mesmo relatório aponta que houve uma redução de 5,4% no acervo no ano anterior. O mesmo relatório aponta que há no Brasil, em todo o Brasil, 18.748 magistrados, o que dá uma média de 3.300 processos para cada magistrado. Para enfrentar o congestionamento que esse cenário produz, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro criou o Núcleo de Justiça 4.0 para atender uma necessidade de redução dos acervos, visando o cumprimento de metas estabelecidas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, bem como a redução do tempo de tramitação desses processos. Em suma, para dar maior eficiência à prestação jurisdicional, modernizando e agilizando os processos. Então, os juízes foram nomeados para esses núcleos de justiça, que são focados em áreas específicas, e um deles é o de saúde, sobre o qual nós vamos falar. A minha convidada de hoje vem contar para nós como é que está se desenvolvendo esse audacioso projeto. Jaqueline Montenegro, que é desembargadora presidente da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, magistrada supervisora do desenvolvimento do conhecimento multidisciplinar da Escola da Magistratura do Rio, presidente da Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional, um nome enorme, que é a COMAC, da Qualidade dos Serviços Judiciais, membro do Grupo Decisório de Inteligência do Tribunal de Justiça, isso em apertada síntese, só para falar dos cargos que ela atualmente ocupa. E na vida acadêmica, Jaqueline é mestre e doutora em Direito Público pela PUC do Rio, professora de graduação e pós da Universidade Cândido Mendes, da Emerge e da ESAGE. Jaqueline, bom dia. Muito obrigada por aceitar o convite da Amperge. Eu quero começar a nossa entrevista falando justamente da COMAC. Agora vou falar o nome todo. Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais, que analisa dados, e, em cima desses dados, acompanha o desempenho do juiz e propõe medidas para melhora do serviço judiciário. Fui pesquisar isso lá no site do tribunal. É uma tarefa delicada, e certamente desagrada a alguns, mas eu te conheço e sei que você tem coragem e sensibilidade para dar conta de tudo isso. Então, me conta, quais foram as principais ações da comissão na tua presidência? Bom, a COMAC é uma comissão bastante importante porque, a partir desses números, a gente consegue gerenciar o primeiro grau. A ideia é gerenciar a partir de dados concretos que nos possam direcionar para algumas medidas que tornem, em primeiro lugar, o processo menos penoso para o jurisdicionado, que, afinal de contas, é o nosso principal tesouro. A gente trabalha sempre visando a melhoria da prestação jurisdicional, com vistas a atender melhor, com mais celeridade, presteza o jurisdicionado. E esses dados, efetivamente, nos indicam o que nós podemos melhorar. E, na minha gestão, tão logo eu entrei, a primeira coisa que eu observei, que era uma coisa que eu já observava enquanto magistrada, não envolvida na administração, era o congestionamento das varas regionais da capital, as varas cíveis da capital, que são as varas que julgam os processos do dia a dia de todo mundo, O despejo, é o plano de saúde, é a questão bancária, são as varas que efetivamente são mais frequentadas pelos jurisdicionados. E essas varas, especialmente nas regionais, elas estavam profundamente impactadas. E com uma distorção tremenda, porque enquanto as varas que estavam localizadas no Foro Central, no Tribunal de Justiça, no centro da cidade, cada juiz julgava, em média, por mês, 70 processos, uma vara, por exemplo, como a de Santa Cruz, estava julgando, recebia mensalmente 358 novos processos. O da capital recebia 70 e o de Santa Cruz, que é um bairro, também estava recebendo 358. Eu olhei essa distorção e essa distorção ela se espalhava por todo o município do Rio, especialmente na região de Barra da Tijuca, Santa Cruz, Campo Grande, Leopoldina, enfim.
E aí a primeira coisa que eu pensei, qual seria a medida que eu poderia tomar para melhorar esse estado de coisas, porque isso implica não só na demora do julgamento dos processos, principalmente para uma classe menos favorecida, sim, que é exatamente a que mora na periferia, e mais ainda, né, de que maneira eu poderia tornar isso menos penoso para essas pessoas. E a conclusão que eu cheguei, considerando que hoje os processos não são mais físicos, né, os processos eles transitam e tramitam dentro de, vamos falar numa linguagem mais clara, dentro do computador, sim, a gente não precisa de deslocamento. Uma vara civil hoje, diferentemente do que era no início, ela não traz mais o advogado ao fórum como trazia, e muito menos exige a presença física da parte no gabinete do juiz, nem mesmo para as audiências. Diante dessa realidade nova, desse novo modelo de processo, falei, se eu não preciso mais me deslocar, né, de Santa Cruz para vir para o centro, nem do centro para Santa Cruz ou para Campo Grande, que foi a razão de ser da criação dessas varas regionais, sim, diminuir, né, a distância das pessoas geográfica em relação ao fórum, eu não preciso mais manter esse estado de coisas. Então, o que eu poderia fazer? Diluir entre as varas cíveis da capital essa distribuição. Então, os processos hoje que estão nessas varas, eles são distribuídos igualmente entre o centro e as varas regionais. Qual foi a consequência imediata disso? O juiz que recebia 358 processos mês e o juiz que recebia 70, todos os juízes hoje da capital recebem em torno de 100, 120 processos. Por isso que eu disse que desagrada alguns, porque aumentou o trabalho, né? No momento que você gerencia, você tem que realocar os recursos. Isso é complicado, né? Sim, mas eu tenho por mim assim, um princípio, eu nada faço sem diálogo. Então, quando eu parti para essa medida, a primeira coisa que eu fiz foi dialogar diretamente com os magistrados, principalmente do centro da cidade, que eram aqueles que seriam efetivamente impactados, sim, negativamente com a medida, e chamei eles à realidade. Mostrei os dados estatísticos, mostrei a diferença entre eles e colegas que são da mesma categoria, da mesma qualidade, não tinham motivo, recebem igual, tudo igual, a não ser a carga de trabalho. Então, não houve, na verdade, no começo um pouco de resistência, mas depois houve não só uma compreensão, mas uma adesão. E o segundo momento foi conversar com a OAB, né, porque eu também não faço nada sem conversar com a OAB. Conversei com a presidente, com as comissões de celeridade, mostrei as vantagens, eles nos trouxeram as dificuldades, combinamos reuniões inicialmente quinzenais para que a gente avaliasse como estava funcionando essa nova medida. E, por incrível que pareça, nós só fizemos uma reunião quinzenal. Nunca tivemos problema. E os problemas que vão surgindo, nós temos um canal, eu franqueei meu telefone, meu celular, e nós falamos diretamente com os advogados, com as comissões, evidentemente, com aqueles que são eleitos pela OAB, e eu trato imediatamente o problema para que ele não cresça. Então, eu confesso a você que eu não tenho problema. Houve, assim, realmente uma adesão bastante significativa ao projeto. Isso me facilitou demais. Maravilha. Esse ato normativo de 2025 já foi, então, na sua gestão, sim, 18, né? Que criou os núcleos 4.0. Na verdade, o ato disciplinou. Eu na verdade, né, que foi a segunda coisa que eu fiz. Além dessa questão da equalização da distribuição das varas cíveis, eu percebi também que os núcleos já existiam. Eles, na verdade, surgiram logo depois da pandemia, porque foi na pandemia que se incrementou essa questão do trabalho remoto, sim, dos processos eletrônicos, e aí nós percebemos, por uma necessidade, né, do mundo inteiro, que era preciso mudar a forma de encarar a vida, inclusive a forma de trabalhar. E ali nós percebemos como funcionava bem o processo eletrônico e essa possibilidade de trabalhar remotamente. E a partir daí o CNJ, dessa experiência da pandemia, criou os núcleos de justiça 4.0. E aqui no Rio de Janeiro eles foram efetivamente criados pelo desembargador Henrique Figueira, na gestão dele. Quando eu assumi em 2025 os núcleos, eu já tinha, se eu não me engano, 11 núcleos, mas de uma maneira diferente. Eles estavam, sob a minha visão, precisando, digamos assim, de uma nova abordagem. Eles não estavam rendendo tudo que podiam. Então, eu, a partir da experiência dos colegas que me antecederam, eu vi aquilo que funcionava no núcleo e aquilo que não funcionava. E eu remodelei os núcleos. A primeira coisa, eu criei medidas que pudessem, primeiro, legitimar a ferramenta. A primeira delas é que mostrar para o magistrado a importância do núcleo. Mas eu atropelei a pergunta, desculpe. Vamos explicar o que é o núcleo. Pois não. O Núcleo Justiça 4.0, na verdade, ele é uma ferramenta que ele funciona como um cartório auxiliar.
Na verdade, o processo ele não sai da vara onde ele está. Ele é processado num cartório que auxilia ao cartório da vara. Então, por exemplo, se o processo caiu na primeira vara civil do foro regional, do foro da capital, ele continua na primeira vara civil. Só que ele é entregue, em matéria de saúde suplementar, por exemplo, ele é entregue ao 6º núcleo de justiça 4.0. E ele é processado nesse cartório que auxilia o cartório da primeira vara civil. E nesse cartório, eu tenho juízes que trabalham também em auxílio ao juiz da primeira vara. Eles assumem esse processo. Nessa matéria especializada. É um núcleo especializado em saúde suplementar. É uma maneira de dar celeridade, porque se eu tenho um especialista na matéria, um cartório que só trabalha com essa matéria, evidentemente que eu tenho a possibilidade de padronizar. E a padronização do trabalho cartorário, ela incrementa a celeridade do processo, porque ela facilita o andamento do processo. E nós escolhemos, na verdade, eu escolhi falar dos núcleos de saúde, mas há vários assuntos, né? Não, sim. São 11, você São disse? 12 núcleos atualmente. Né? Nós remodelamos, extinguimos alguns, criamos outros. Né? Nós tínhamos um núcleo do torcedor, mas que ele não se justificava pelo volume de processo. Nós transformamos no núcleo das concessionárias de serviço público de água e esgoto, que nós trabalhamos com a matéria especializada. Criamos um núcleo de órfãos e sucessões, porque nós tínhamos as varas de família das regionais extremamente impactadas. Então, porque elas recebiam, para além dos processos de competência de família, divórcio, alimentos, esses de guarda de filhos, elas recebiam também, nas regionais, órfãos. Aí, o processo de família não andava porque precisava dar celeridade ao de órfãos, o de órfãos não andava, porque órfãos também entra a matéria de idoso, pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, tinham situações urgentes de órfãos que impediam andar a matéria de família e tinha matéria de família urgente que impediu órfãos de andar. Então, a coisa não funcionava. E como eu não podia tirar a família, porque família em núcleo é muito complicado, porque exige uma presença da parte mais frequente, eu decidi tirar a parte mais administrativa de órfãos. Toda a parte de inventário que não envolve pessoa em estado de vulnerabilidade, hoje vai para o núcleo de justiça 4.0, que é o 12º núcleo, que é um sucesso. Esse núcleo talvez hoje seja o que funciona melhor, até em razão da especificidade do procedimento. Então, nós criamos outros núcleos, nós remodelamos, percebemos as matérias que eram mais impactadas, que precisavam de um tratamento mais especializado, vimos quais eram as matérias que, se tirasse e colocasse no cartório auxiliar, facilitaria a vida das varas cíveis, dando a ela mais celeridade. Então, nós remodelamos esses núcleos. Sim. Mas nós escolhemos aqui, então, para falar de saúde, como exemplo, né? E porque é um tema que é público e é privado, ali está naquela fronteira, né? Tangencia aí uma série de questões e envolve direitos da pessoa, né? Muito sensíveis. Então, eu acho que é muito importante, né, essa abordagem com um olhar especializado também. Eu fui olhar, então, nesse ato normativo, o 6º núcleo, não, o primeiro núcleo de justiça 4.0 diz que trata de saúde pública, então deve processar e julgar ações que versem sobre fornecimento de insumos, medicamentos, tratamentos médicos e hospitalares em matéria de saúde pública. E o 6º, esse que você mencionou, a saúde privada. Então, se refere no âmbito da saúde suplementar, fornecimento de insumos, medicamentos, tratamento médico, hospitalar e domiciliar, autorização de exames, bem como a continuidade da prestação do serviço, nos casos de rescisão, migração, e ainda pedido de reembolso, com exceção daquelas que tenham por objeto discussão de validade de reajuste ou inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo. Ainda tem o 7º núcleo que trata da saúde privada nos juizados especiais, que também é unidade auxiliar desses juizados. A parte, então, não é que tem questões envolvendo esses assuntos, né, esses casos podem ser direcionados ao núcleo e a parte não precisa consentir com esse deslocamento da competência, porque é uma remessa, vamos dizer, vinculante, né, como diz o regulamento. É isso? É isso, porque, na verdade, no início eles nem eram vinculantes, mas como o núcleo, na verdade, é uma ferramenta de administração de justiça, era muito complicado você lidar, até porque a parte, muitas vezes, ela não compreende a razão de ser. Né? E mudança é sempre uma coisa muito difícil, né? Ninguém gosta de mudar, nem eu. Né? É sempre um desafio para qualquer um.
E então nós tornamos esses núcleos obrigatórios. Hoje a remessa, quando você recebe essas matérias, o processo vai imediatamente, ele é analisado pelo juiz da vara de origem, que é o juiz, na verdade, o juiz natural, ele analisa, se houver alguma medida de urgência, ele imediatamente já decide para não deixar o tempo passar e remete para o núcleo em seguida. Então, esses núcleos, qual é a vantagem deles, na verdade? Por que nós pensamos a saúde? Porque a saúde demanda um olhar extremamente especializado. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque quais são as demandas que chegam nesses núcleos? Por exemplo, uso de medicamentos off-label, uso de medicamento que o plano de saúde é obrigado a pagar e muitas vezes resiste ao pagamento, determinados tratamentos para pessoas que estão dentro daqueles espectros autistas. Uma série de questões. Ainda tem o complicador de existir uma agência especializada. Exatamente, né? Que é a ANS. Que regulamenta uma série de questões. Exatamente. E existe uma demanda, além de situações em que planos do Rio de Janeiro, especialmente, estão passando por várias dificuldades econômicas e financeiras de sua manutenção, que geram ainda mais um problema mais grave de atendimento. E precisam, portanto, não só de um olhar célere, rápido e urgente, mas também de um olhar especializado. E por isso que nós decidimos especializar essa matéria. Porque, primeiro, nós temos juízes que são capacitados especificamente para isso. Segundo lugar, são juízes que ganham muita experiência, porque a maior parte do julgamento deles envolve essa matéria. E terceiro, porque com a experiência e com a especialidade, o que nós ganhamos? Rapidez, celeridade. Então, por isso, nós criamos o Núcleo de Saúde com a ideia, e mais importante, que para nós é fundamental, a criação de uma segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Quando você tem, por exemplo, 51 varas, 51 juízes julgando isoladamente a mesma matéria, o que você corre o risco? De decisões absolutamente contraditórias e díspares. O que a gente pretende acabar? Com aquele susto da população, que qualquer um fica. Eu estou num hospital junto com você. Nós duas temos a mesma enfermidade. Somos ambas consumidoras do mesmo plano de saúde. Eu vou lá, o plano se recusa a entregar uma medicação que é obrigatória, por exemplo, o fornecimento por ele. Medicação, por exemplo, que envolve um tratamento de câncer. O plano não entrega nem para mim, nem para você. Aí, procuro meu advogado, não, vamos ajuizar uma demanda. Ajuizamos a demanda, cai na primeira vara civil. A primeira vara civil vai, concede a sua medida de urgência, a sua tutela, para que você receba medicamento. A outra, que é a dona Maria, ou eu, que entrei com uma outra medida, você, cai na segunda vara civil. E a segunda vara civil, na mesma situação, com as mesmas circunstâncias, com o mesmo plano de saúde, tudo igual, decide indeferir o seu pedido. Isso não pode acontecer. Isso é inexplicável. E por que isso acontece? Para a parte é inexplicável. Inexplicável, exatamente. Acontece porque a gente que é da área sabe que cada um tem a sua visão, a sua interpretação da lei. Né? E essa interpretação ela nem sempre é uniforme. Né? A lei, diferentemente da matemática, ela permite viés de olhares diferentes e, portanto, eventualmente, há decisões diferentes sobre a mesma hipótese, sobre o mesmo caso. Mas em algumas matérias sensíveis, isso é incompreensível. Então, quando a gente coloca no núcleo, por isso o curso, a gente cria um grupo de juízes especializados e que se reúnem regularmente para discutir as questões novas e controvertidas, para que eles criem consenso e evitem decisões díspares em matérias idênticas. Sim. Você mencionou o curso, nós estávamos falando antes, né? A designação de magistrados para atuação nos núcleos depende da frequência, né? Eles têm que comprovar a conclusão de um curso preparatório voltado especificamente para atuação nesses núcleos, um requisito para atuação nos núcleos, tanto em primeiro como em segundo graus. E como tem sido a adesão dos magistrados? Eles estão se voluntariando para fazer esse curso? Por incrível que pareça, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que convenço, mas a adesão é enorme. Se você ter uma ideia, só esse ano eu já estou na 5ª turma, que eu já vou começar agora. E uma turma que tem em média 30 alunos. Esse curso ele é fundamental. Primeiro porque ele compromete o juiz com o que ele vai fazer. Porque isso é uma coisa muito importante, o compromisso. Eles saberem que aquilo é uma ferramenta e uma ferramenta para o tribunal muito importante. A primeira coisa que nós fazemos é a conscientização da importância dos núcleos. Segundo lugar, é mostrar para eles que o núcleo é um núcleo de justiça 4.0, ele tem ali demandas, na verdade, que são vocacionadas para aquilo. Por quê? Porque elas têm basicamente o mesmo formato. Então, nós precisamos ali de formar consensos.
os consensos, o que nós temos em núcleo? Como você leu ali na questão da competência, você viu que tem demandas que a gente não traz para o núcleo. Isso. Ah, pois é, eu esqueci de falar sobre isso. Por que ficaram de fora Porque essas são questões? demandas complexas, que não permitem um julgamento conjunto, um julgamento uniforme. É caso a caso. É diferente do medicamento para quem tem câncer de pâncreas, que todo mundo que tem câncer de pâncreas, um determinado medicamento, ele vai ser necessário para qualquer um. E essas demandas que ficam de fora são aquelas que têm circunstâncias que são, na verdade, casuais e que, eventualmente, na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, implicam em decisões diferentes. Então, eu não tenho como tratar de uma maneira padronizada o que não é igual. Então, são demandas que têm especificidades que não permitem uma padronização. Só vai para o núcleo. Os núcleos são criados para demandas de padrão. Por exemplo, além da saúde, contratos bancários. Contratos bancários são todos iguais, são contratos de adesão e, portanto, naturalmente, eles têm um tratamento padronizado. Então, nós podemos padronizar não só o fluxo cartorário, como também as decisões. Tudo que é complexo, tudo que demanda um olhar para cada caso em especial não pode ir para o núcleo. Ele não tem essa vocação. Ele é para demanda de massa. E eu estou entendendo que, dentre os objetivos principais, é a uniformização da jurisprudência, né, do entendimento sobre as questões que são comuns e a redução do tempo de tramitação e do acervo. Esse objetivo você já está há quase 2 anos, né? Estão sendo alcançados? Sim. Mas na justiça, assim, 2 anos não é muito tempo, porque os processos muitas vezes levam muito mais do que 2 anos. Mas a gente tem realmente hoje, para você ter uma ideia, a gente está criando grupos para ajudar os juízes do núcleo a sentenciar tamanho volume de processos que chegaram à fase de sentença. Porque nós demos uma incrementada no andamento quando nós padronizamos, e a Comac trouxe para si, nós criamos uma central de processamento na Comac, que a gente comanda. Nós criamos um fluxo próprio para esses núcleos e nós comandamos dentro da Comac. Isso é tudo feito na Comac. Então, nós, com isso, conseguimos acelerar o processo. E de que maneira eu também, esses núcleos me ajudam a reduzir? Primeiro que eles me facilitam a constatação de demandas que são demandas idênticas e que trazem teses, às vezes, de um sucesso duvidoso. A gente consegue identificar rápido. A segunda coisa é que, quando eu coloco um processo no núcleo, o que acontece? Eu estou esvaziando a vara civil. Também eu dou celeridade aos processos da vara civil. Aqueles que têm que ser tratados um a um, realmente. Exatamente. Né? Então, eu deixo o juiz da vara civil mais livre para tratar daqueles processos que ele não pode dar um tratamento padrão. Há um risco... Só para acrescentar uma outra coisa que faltou. E quando eu falo em segurança jurídica, o que acontece? A parte e o advogado, a partir de um núcleo que funciona com um consenso, onde ele pode prever o resultado dos processos, ele consegue avaliar melhor no escritório dele o bom direito. Claro. Mas a minha pergunta era exatamente sobre isso. Há um risco de um certo engessamento, eu imagino, porque, me corrija se eu estiver errada, porque um determinado entendimento sobre uma questão envolvendo saúde se consolida ali naquele grupo de trabalho e você tem mais dificuldade em convencer esse grupo de pessoas de que a tese não deve prosperar. Por outro lado, né, a gente tem sempre aí os dois pratos da balança, por outro lado, traz essa previsibilidade que você mencionou, que é interessante para a parte, porque o ingresso na justiça envolve sempre um custo e um risco. Né? Como equilibrar esses 2 pratos da balança? Você acha que esse risco é percebido e, de certo modo, considerado pelos juízes? Sim, veja, a questão do núcleo, isso é outra coisa importante. Por que algumas demandas estão fora do núcleo? Só vai para o núcleo aquilo que a jurisprudência já está pacífica. Por isso que ele é rápido. Nós não levamos matérias controvertidas. O que há de controvérsia fica na vara, porque precisa ser ainda pacificado. As matérias que vão ao núcleo normalmente são matérias que já são objeto de repetitivos, já são matérias de súmulas vinculantes. Entendi. Então, nós trabalhamos já numa jurisprudência consolidada. Tudo que é novo, tudo que pode demandar controvérsia não pode ir para o núcleo, porque o núcleo não é vocacionado por isso. Por isso que essas matérias de núcleo, elas são sempre limitadas àquilo que já está
pacificado. A gente não leva para núcleo aquilo que ainda está em situação de aguardando, digamos, um posicionamento mais firme dos tribunais superiores. A gente evita. E ainda para amarrar a nossa conversa, eu estou me lembrando aqui de um assunto que sempre surgia nas demandas, principalmente do Ministério Público, né, contra o Estado, em que se discutia, né, a viabilidade, a sustentabilidade de políticas públicas que eram pensadas pelo administrador e que ficavam impactadas quando as decisões judiciais vinham em sentido diverso, né, impedindo que essa política se desenvolvesse tal qual o administrador imaginou. Esse trabalho enfrenta essa questão, né? Traz um equilíbrio entre o direito à saúde, que tem que ser garantido aos indivíduos, e do aspecto coletivo, né, a sustentabilidade dessas políticas. Vocês já percebem esse resultado? Hoje nós vivemos uma realidade um pouco diferente, porque nós hoje, principalmente em matéria de saúde pública, então, que é um pouco diferente, né, a abordagem da saúde suplementar, porque o STF hoje, ele praticamente com o tema 1, 2, 3, 4, ele não dá margem há muito espaço para que a gente possa decidir diferente. O tema 1, 2, 3, 4, que é o tema que o STF julgou e que balizou todo o funcionamento dessa parte de política pública de saúde no âmbito dos tribunais, ele é bastante, digamos assim, ele colocou balizas muito rigorosas. E a gente não tem muito como escapar, e a gente sente, sem querer fazer uma crítica, mas não é uma crítica construtiva, nós temos questões que, como tudo que você padroniza demais em matéria de saúde, é muito complicado, principalmente em política pública, né, que é o caso. Nós temos situações muito difíceis que o tema nos impõe. Hoje, por exemplo, só para um exemplo, nós temos, antigamente, hoje, para você conceder uma liminar em matéria de saúde pública, trazendo um medicamento off-label, por exemplo, você precisa de tantas... medicamentos que não estão listados. Não listados, ou que estão fora da indicação. Alguns até experimentais, né? Exato. Isso acontece. Muito, mas tem outros medicamentos que a gente já tem uma pesquisa avançada e que antigamente a gente tinha uma liberdade de permitir a utilização, hoje isso não existe. E mais, quando muitos processos estão chegando aos tribunais que começaram ainda fora do âmbito do tema 1, 2, 3, 4, que a gente precisa mandar voltar para começar de novo, para poder obedecer as regras do tema 1, 2, 3, 4. Então, a matéria em saúde pública, a gente ainda está... Eu diria a você que nós estamos ainda num período de adaptação. Os tribunais estão em período de adaptação ao tema 1, 2, 3, 4. Nós temos que criar, inclusive, melhorar o nosso NATJUS, que é um órgão até do Executivo que nos dá um apoio para nos fornecendo pareceres para que a gente possa embasar as decisões, porque, afinal, o juiz não é médico, né, não tem conhecimento de farmácia, ele precisa se valer dessa... Isso é um convênio que vocês precisam. O Tribunal de Justiça com o Poder Executivo tem um NATJUS, que é esse trabalho que é feito junto com servidores do Executivo e que nos ajudam nessa elaboração de pareceres para a avaliação da indicação do medicamento para essa, por aquela doença, o cabimento desse ou aquele tratamento para aquela patologia. Esse grupo de trabalho, ele nos ajuda nisso. E a gente está precisando se adaptar ao tema 1, 2, 3, 4. Não tem sido fácil. Inclusive, quem está nisso é a desembargadora Maria Paula, que está à frente dessa comissão de saúde, desse comitê de saúde, que está trabalhando para encontrar a melhor maneira de colocar em prática de uma forma que não impacte menos o jurisdicionado que precisa da medicação. Não está simples. Não. Como eu disse na abertura, é um projeto extremamente audacioso. Eu tenho certeza que os ouvintes, como eu, concordam que está em ótimas mãos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Eu vou encerrar agradecendo a sua audiência. Assista, acompanhe o canal, se inscreva lá no YouTube para não perder nenhum episódio.